Júlia, uma coisa que chega muito no suporte é a parte de alguns problemas que acontecem no relatório. Então, por exemplo, muitas vezes chegam clientes falando assim, por exemplo, meu dado aqui do MetaEds não está batendo porque aparece no gerenciador. Ou então está tudo zerado, aparece uma mensagem que não tem nenhum dado no período. E isso muitas vezes acontece por alguns fatores. O primeiro dele é verificar se a integração está ok. Então, se a conexão com o Reportei e o MetaEds tá certinho. Outro fator que pode influenciar também é a questão de se você integrou a conta correta. Então, por exemplo, supondo que a gente tenha uma conta de anúncios do Reportei, Reportei 1 e temos a conta de anúncios Reportei 2, sendo que a minha ativa é a Reportei 1. Eu posso ter integrado a 2 no Reportei. Isso é muito comum de acontecer, porque às vezes acaba que a pessoa ela usa uma conta de anúncio e por algum motivo ela foi inativada ou não está sendo usada por algum problema, até alguma questão do próprio MetaEds, não está conseguindo colocar ali a verba que você precisa, alguma coisa do tipo. Então, a pessoa acaba tendo outra conta de anúncios, não só no MetaEds, mas também pode acontecer no Google Ads e pode acontecer esse problema realmente. Um outro ponto que eu já percebi também é que às vezes acontece na hora que você está gerando aquele relatório, você seleciona um período de análise que está diferente do período de análise que você colocou para comparar aquele dado diretamente naquela conta de anúncio, naquele gerenciador. E aí isso também gera uma discrepância nas informações, porque você está olhando para um dado de um período e no outro lugar você está olhando para outro período. Às vezes acontece de você selecionar um mês errado, sem querer, ou às vezes até o ano errado, né? Acontece a pessoa como selecionar um ano errado. Dependendo da configuração, como está também a parte de ano, né? Se está como a gente usa aqui no Brasil, ou do pessoal que usa, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, dependendo de como sua conta foi configurada, isso pode gerar uma confusão também, e aí você selecionar o período errado. E aproveitando que a gente está falando dessa parte de ads, em alguns casos aparecem também assim, por exemplo, Felipe, eu quis gerar um relatório aqui de uma campanha específica, mas ela não está aparecendo para eu selecionar. Mas o que acontece? A gente só vai conseguir trazer aquelas campanhas que estão ou estiveram ativas durante aquele período de análise selecionado. Então, se eu estou gerando um relatório de janeiro, mas a minha campanha só esteve ativa em novembro, eu não vou conseguir trazer esses dados, porque ela já não está ativa mais. Você precisa selecionar o período que aquela campanha esteve ativa, né, para que ela consiga aparecer ali para você selecionar. Exato. E aí então gerar o relatório. Né? Então, muito desses erros, igual por exemplo, não teve dados de análise. Pode acontecer também de naquele período de análise que você colocou, realmente não ter ocorrido nenhuma campanha, pode ter ocorrido alguma falha no pagamento e com isso sua campanha não rodou. Então, esse é um dos principais erros, principalmente assim, no Ads, né? E a gente tem alguns outros problemas que podem acontecer, que aparecem algumas mensagens de erros, que são nas redes sociais, principalmente Instagram, né? Que é crescimento de seguidores, exatamente. Né? Aí... nesse caso, né, tem algumas redes, né? No caso, principalmente o Instagram, com as métricas de seguidores e de stories, que a gente precisa da conta integrada no Reportei para a gente começar a monitorar os dados daquela conta. Então, se você integrou sua conta recentemente, semana passada, e está gerando um relatório do mês passado, a gente não vai ter as informações de seguidores e de stories, porque a gente precisa de ter um monitoramento diário daquele dado. Então, se a conta não estava integrada, aquele monitoramento não aconteceu. Então, a gente não consegue ter aquela informação. E vai aparecer uma mensagem falando que não tem dados naquele período, porque a gente não conseguiu monitorar aquele dado no período, né? Porque a conta não estava integrada. Então, esse é um dos pontos, mas também pode acontecer de aparecer alguma mensagem erro 403, que normalmente está associado a uma questão de integração da conta, né? Então, alguma permissão que não está ativa, né? Então, você tem que verificar lá nas integrações e reintegrar aquela conta, refazer o relatório, né? Ou até mesmo só mudar a data ali, se for uma dashboard, por exemplo, você alterando a data e atualizando, ele já consegue trazer aquelas informações também. E sabe de um outro ponto que eu estava lembrando aqui também? Por exemplo, você gerou um relatório agora. Aqueles dados que você vai trazer, que o relatório está trazendo, é daquele momento. Então, se eu tiro um relatório da data atual e eu vou comparar esse relatório daqui 2 horas com o que aparece no gerenciador, pode ser que haja uma divergência de dados. Mas por quê? Porque o relatório é uma fotografia. Então, a gente, na hora que gera o relatório, gera uma requisição para a rede e a rede vai trazer esses dados para a gente. Então, aquela foto ali é daquele momento.
Se eu olho a comparação com o gerenciador algumas horas depois, como a campanha ainda está rodando, vão ter dados que estão um pouquinho maiores e tal, porque a campanha está rolando. Isso acontece muito quando você está gerando algum relatório até a data atual, né? Então, quando você está... as informações no próprio gerenciador, naquela conta de anúncio, ela continua atualizando. E a API, né, que é como a gente se comunica para pegar aquelas informações, ela demora um pouquinho a atualizar, tem um delay. Então, até mesmo se você gerar um relatório agora, de hoje, comparar agora, pode ser que tenha uma diferença também, porque a API tem um delay para aquele dado ali atualizar para ela, né? Então, aquela rede demora um pouquinho, às vezes, a trazer aquela informação mais atual. E isso que o Felipe falou acontece muito também, né? Então, sempre... de preferência, né? Tem algumas informações até que as próprias redes sociais, aí é outro ponto que também chega de dúvida, que eu ia até comentar, que são limitações, né, de algumas redes, no caso que dentro da documentação eles já deixam claro, no caso do Google Search Console, Google Meu Negócio, YouTube, eles deixam claro que eles demoram 3 dias, até 3 dias, para consolidar as informações. Então, isso quer dizer que se você gerar um relatório até a data atual, ele não consegue trazer os últimos 3 dias, porque eles estão consolidando os dados, mas se você esperar, né, depois de amanhã, se eu for gerar um relatório, aí sim eu vou conseguir um dado até a data que eu estava. Tipo assim, né? Você não consegue os dados até hoje, né? Você sempre vai conseguir dados menos 3 dias, né? Isso é uma questão também. Então, o ideal, se você está gerando um relatório, por exemplo, mensal, né, e você quer essas informações consolidadas, espera até o 3º dia útil, sei lá, um relatório do mês, né? O 3º dia daquele mês, aí você gera um relatório do mês anterior para ter as informações consolidadas dessas redes, mas também no próprio Meta Ads, no próprio Facebook, tem algumas informações que são estatísticas, né? Que eles fazem estatísticas daquela métrica específica, então depende dessa consolidação estar mais certinho para poder fechar os dados. Esses são alguns pontos que a gente já percebeu no atendimento. No geral, esses são os principais que aparecem, assim, que a gente nota que aparecem no suporte. Acho que é interessante também pontuar, assim, para a gente finalizar essa questão das dúvidas, né? Sobre a comparação nas postagens, dados de postagens. A gente tem um vídeo no canal que a gente explica detalhadamente sobre essa questão da comparação também. Então, a gente vai colocar aqui também para vocês poderem acessar. E o interessante disso, né, é que a gente sentiu que muitas pessoas gostavam de ver a comparação, mas quando a gente analisou bem como a rede repassava aquele dado das postagens, a gente notou que seria uma comparação errada, né, de se fazer. Por quê? Os dados das postagens, eles são totais. Então, isso quer dizer, né, quando a gente fala de dados totais, é que desde que a postagem foi feita até o momento que você está gerando aquele relatório, a informação que a rede vai retornar sobre aquela postagem. Então, isso quer dizer que vamos supor que a gente está em dezembro, e aí um relatório gerado em abril, uma postagem feita em abril, né? E você está analisando esse dado agora em dezembro, ele está considerando desde que a postagem foi feita lá em abril até dezembro, ou seja, essa postagem, ela teve todos esses meses de exposição. Então, muitas pessoas podem ter sido alcançadas, né, impactadas por essa postagem depois do que ela foi feita, em meses seguintes, né? Então, eu não consigo ter um recorte exatamente só de informações de um período específico, porque a própria rede social não retorna. E eu acho importante até frisar que no próprio insight da rede social, se você abrir aquela postagem, você vai ver que é desde o momento da postagem até o momento que você está olhando o valor daqueles insights. Então, a gente não consegue fazer essa comparação. É injusto, por exemplo, você comparar os dados de postagens que estão rodando ali há 20 dias com uma que está, por exemplo, há mais de 30. Então, com certeza, os dados dessas que estão há mais de 30 vão ser maiores do que, muito provavelmente vão ser maiores do que essa que você está comparando. E isso é uma questão das próprias redes. Infelizmente, a gente não consegue pegar uma forma para captar os dados só de um determinado período, até eles próprios não conseguem fazer isso. Então, para não gerar conflito dos dados, muitas vezes as comparações estavam dando vermelhinho lá, mas não é a questão de que as suas postagens atuais não estão indo bem. A questão é que as anteriores do período de comparação vão com um período tiveram mais muito tempo para expostos ali para as pessoas serem alcançadas, né? Então, se você ficar com alguma dúvida em alguma questão dos relatórios, das dashboards, do reporteio, enfim, dúvidas de modo geral, deixe seu comentário aqui ou então entre em contato com o nosso time lá no suporte.
A gente promete que a gente não é robô. É. Então você vai poder conversar com um dos nossos atendentes e a gente vai ficar muito feliz de ajudar você.